Atualmente coordenador do Programa Estadual de Pesquisa em Olivicultura. A IPAMIG, ao longo desses anos todos aí de trabalho, de desenvolvimento, passou por algumas mudanças e hoje, em função do destaque e de toda a repercussão e as coisas positivas que a olivicultura trouxe, não só para Maria da Fé, mas para o Brasil todo, a IPAMIG resolveu criar um programa específico dedicado às pesquisas e desenvolvimento da olivicultura no Estado. Então, nada mais justo do que trazer um pouco dos resultados, dos frutos que o Dr. Washington deixou, o legado que ele deixou desses anos todos de trabalho, que geraram frutos, e é esses frutos que eu gostaria de apresentar hoje aqui para vocês, que realmente deram certo, são frutos positivos, são frutos bons, em pleno desenvolvimento, e vocês veem que é um trabalho ali que começou há tantos anos atrás, nem sabíamos exatamente o que aquilo iria se transformar, como que aquilo ia se comportar, e hoje a gente tem aí um panorama de uma olivicultura nacional crescente, em expansão, e a gente acredita que desta vez isso vai acontecer e isso vai dar certo. Dentro desse contexto, dentro dessa história toda da olivicultura, desde quando ela chegou aqui no município de Maria da Fé, alguns fatos nos chamaram a atenção para trazer para vocês aí alguns marcos, algumas passagens muito importantes que contribuíram aí para o desenvolvimento dessa história. O primeiro deles é o surgimento de cultivares, de variedades, de tipos de oliveira que foram trazidos inicialmente de outros locais do mundo, importados. O Dr. Washington mesmo trouxe muitas cultivares de outros países para cá, e através do desenvolvimento de melhoramento genético, de observação, de escolha, de sempre estar ali atento ao desenvolvimento e à resposta que aquelas plantas tinham naquele momento, foi possível que nós tivéssemos aqui no campo experimental de Maria da Fé, aqui da IPAMIG, hoje o maior banco de germoplasma, banco de germoplasma é onde se conserva, onde se mantém esse material, o maior banco de germoplasma do Brasil, com cerca de 63 cultivares, 63 acessos, 63 tipos de oliveira plantados aqui na nossa estação. Dessas cultivares, algumas é aquelas que ele trouxe inicialmente de outros países, mas algumas também foram desenvolvidas por eles, pelas pessoas que aqui passaram ao longo desse tempo todo. E nós tivemos então a oportunidade de estudar um pouco mais a fundo essas cultivares, e tivemos aí 8 cultivares protegidas, junto ao Registro Nacional de Proteção de Cultivares do Ministério da Agricultura, e 4 cultivares em processo de produção. O que significa isso? Significa que nós temos hoje no Brasil, graças a esse trabalho todo que foi desenvolvido, cultivares brasileiras, diga-se de passagem mineiras, que foram desenvolvidas aqui, que vão propiciar, ao longo aí do desenvolvimento, azeites e azeitonas com características únicas daqui da região. Então, lá no Banco de Germoplasma em Córdoba, na Espanha, que é o maior banco do mundo, tem mais de 1000 tipos de oliveira, mas não encontra algo semelhante ao que nós temos aqui. É um material, é um patrimônio nosso, que foi desenvolvido ao longo desse trabalho. Bem-vindos a essa cerimônia em que nós celebramos o segundo dia municipal dedicado à oliveira. Nós sabemos que Maria da Fé tem muitas riquezas, mas a maior delas são nossas oliveiras, o nosso azeite. E nós não poderíamos deixar de desenvolver, de haver progresso, sem antes nós relembrarmos e agradecermos aqueles que deram início a esse cultivo, a esta história, a esse óleo tão sagrado que banha as nossas praças e muitas terras de nosso município. O ano passado nós fizemos a homenagem ao senhor Emídio, foi o português que teve aí uma visão de trazer mudas para Maria da Fé, fez os primeiros plantios na Fazenda Pomária, e foi lá na Fazenda Pomária que o Dr. Washington viu a planta, e porque era um pesquisador nato, que nós dizemos hoje juntas, no mesmo momento, decidiu estudar essa espécie, e graças ao trabalho e dedicação dele aqui nesse campo experimental, o antigo campo experimental, hoje a Fazenda IPAMIG, nós podemos sim celebrar
e dizer aos 4 cantos do mundo que Maria da Fé é embaixadora do azeite. Então, Dr. Washington, nosso grande agradecimento, as nossas homenagens, é o mínimo que nós podemos fazer, né? Pela memória dele, por todo o trabalho que ele realizou aqui em nossa cidade, durante todos os anos que viveu com a sua família aqui. Aos filhos, eu quero parabenizar, né, por vocês terem essas lembranças desse pai brilhante, que muito ajudou nossa cidade a progredir e desenvolver, né? Eu sei que vocês têm orgulho deles, e nós também temos, vocês podem ter certeza disso. De nada adianta a gente passar por esse mundo sem a gente deixar bons exemplos, boas lembranças, deixar um legado. E isso o Dr. Washington fez com certeza. Por isso dou por aberta essa sessão de homenagem ao Dr. Washington Alvarenga Viglione, que muito nos honra em tê-lo também como filho mariense, que muito contribuiu com a nossa cidade. Sejam todos bem-vindos. Neste momento, em que nós vamos entregar uma placa de homenagem aos filhos com os seguintes dizeres: Maria da Fé, Cidade das Oliveiras, 31 de maio, Dia da Oliveira. Washington Alvarenga Viglione. A história de um homem mede-se pela sua contribuição para gerações futuras. Homenageamos os familiares do Dr. Washington Alvarenga Viglione em agradecimento por ser o pioneiro nas pesquisas em oliveiras e muito contribuir com o cultivo da olivicultura no Brasil.